muito bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai falar sobre decepcionar os seus pais cedo. Gente, eu subi de novo porque aconteceu umas coisas também. Eu tava passando por um luto, tô passando por um luto e ignorei os barulhos. E minha casa tava reformando também. Aí por isso vocês estão vendo meu quarto bem cru. Só tem esses desenhos aqui. E esses quadros ali, porque é onde eu vou fazer mais e vou imprimir mais pra colocar lá na parede. Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou dando uma arrumada no meu rosto aqui, né? Enfim. Acho que dessa vez foi um mês pra trazer vídeo novo. Não sei. Mas enfim, aqui tava reformando aqui, gente, em casa. E demorou muito pra poder ficar pronto. E pra eu vir pro meu quarto, né? Começar a falar aqui as coisas no canal. E é isso. Mas a gente vai falar hoje sobre decepcionar os seus pais cedo. Quando você decepciona os seus pais cedo, você cria um poder de fala. Acho que não só em casa, como você consegue aprender também com isso, pra usar em momentos que você vai precisar, né? Essa roupa eu vou tirar, tá, gente? Calma. Você cria um poder de fala pra você que em momentos que você não tinha, tipo em discussões, quando você estava discutindo com seus pais ou com outro familiar, né, que cuida de você e tal. Mas você cria esse poder e é muito mais fácil de você argumentar em um momento certo, porque vão te escutar, mesmo que achem ruim. E tipo, isso você mostra pra eles, pros seus pais, que você não é uma outra versão deles que eles colocaram no mundo, né? Você não é uma extensão deles. Você é uma coisa totalmente diferente e não tem nada a ver. Às vezes você pode ser bem parecido, sim, por causa da criação também, né? Cada um tem sua criação. Mas você não é uma extensão dos seus pais. Você não deve ser igual a eles e você também não deve cumprir coisas que eles queriam que você fizesse. Enfim, tipo, eles queriam que você fosse médico quando você crescesse, mas você quer ser dançarino. Siga o seu caminho. Você não precisa seguir as coisas que os seus pais querem. Não tenha medo de decepcionar os seus pais. E eu acho que isso mostra pra eles também que em certos momentos você consegue falar também, sabe? Porque tem muitos pais aí que eles não... Eles falam e não querem que você fale de volta, sabe? Porque acham que é uma falta de respeito. Porque isso é como a forma que eles foram criados. Aí se você falar alguma coisa, você é a vítima. E depois você não vira mais a vítima, sabe? Você não é mais a vítima, na verdade. Aí você fica como coitado da história. Em alguns momentos, sim, você precisa ficar calado pra poder escutar, né? Porque, apesar dessas brigas, você também vai usar elas pra evolução. Isso vai evoluir você cada vez mais, cada dia que passa. E é muito importante escutar essas coisas também. Só que tem outras coisas que você também precisa falar. Não é só porque é seus pais que você precisa ficar calado também. Porque tem coisas que você não deve escutar calado. Tem coisas que você também, tipo, já escutou tanto. Aí ficou cansado de ouvir e tal. E você precisa falar. Em paz também, tipo, quando os seus pais... quando os seus pais são muito diferentes mesmo, eles são muito rígidos. Isso eu acho que é mais em família evangélica, eu não sei. Eles deixam você muito preso. Acho que eles querem você só pra eles, sabe? Eles deixam você muito preso mesmo. Aí você não consegue evoluir e acaba ficando naquela bolha até a vida adulta. E é isso. E é isso, porque isso também mostra que... Porque, tipo, quando a pessoa ela é criada em um ambiente muito rígido, assim, do meio por fim, quando ela começa a entender as coisas, ela se revolta, né? Aí quer sair de casa cedo e tal. Mas, enfim, a maioria das vezes, isso também pode ser sua culpa, mas também é dos seus pais. Porque tem coisas que falam que machuca bastante, né, a pessoa. Enfim. Que também quando você é criado em família rígida, eles querem que você trabalhe cedo também, nessa relação de trabalho, né? Eles querem que você trabalhe cedo
igual eles foram criados, assim, né? Só que não, você não precisa. Só se você realmente precisar, né? Aí já é outra história. Mas não. Eu sei que é muito difícil também você ficar escutando as coisas e ficar calado. Mas é bem... Em algumas ocasiões, né? Ocasiões? Não sei se é assim que fala a palavra certa. Mas, tipo, é bem melhor você ficar calado do que você ficar falando aquela coisa toda hora, sabe? Às vezes não dá em nada e você acaba perdendo a pouca relação que você tem com seus pais. Porque, tipo, quando você não tem uma relação... Ui! Quando você já não tem uma relação, já fica muito ruim, né, dentro de casa. E tem como, sim, você criar uma relação com uma pessoa que você se afastou emocionalmente há muito tempo, né? Porque se eu conseguir, vocês conseguem. Porque às vezes a pessoa, pela forma da criação dela, é muito difícil você manter uma conversa com ela, uma conversa instável com ela por um bom tempo, sabe? Bem difícil. Enfim. Em 2024 eu tive uma conversa com a minha amiga, que é uma coisa bem diferente. Eu tive uma conversa com a minha amiga sobre sair da zona de conforto. Porque em 2004 a gente falou sobre isso e a gente achou que a gente tava muito tempo na zona de conforto. E isso foi criando uma relação ruim com os nossos pais, que no final acabou em muita discussão e você acaba se afastando, né? Porque às vezes você mora no mesmo ambiente que os pais e você não tem uma relação boa com eles. Só que você quer ter essa relação, né? Igual as outras pessoas. Só que às vezes não dá, enfim, aí vocês brigam bastante. Mas se você conseguir manter uma conversa e tipo você for fazer isso virar costume, dá certo no final. Dá muito certo. Enfim, você cria uma relação mais instável, né? Uma coisa mais honesta na sua casa com seus pais. Desculpa o barulho, gente, com seus pais e com seus familiares e o seu crescimento pessoal também, né? É muito importante sobre isso, sobre o crescimento pessoal, porque, gente, nesse mundo sobrevive quem tem mais sanidade. Se você for uma pessoa fraca e não conseguir aguentar a pressão das coisas que as pessoas falam, sinto muito, mas eu não sei se vai dar muito certo não, porque as pessoas são muito cruéis. Vocês não têm ideia do que as pessoas são capazes de fazer. Mas enfim, eles querem que você seja uma pessoa perfeita e que siga tudo o que eles, né, que eles mandam. Só que daí, quando você decepciona, você quebra esse ciclo e mostra pra eles que você é capaz de criar sua própria independência, mesmo sendo muito novo. É muito ruim, tipo assim, quando você não tem amigos, né? Eu não tô falando de mim, sabe? Eu tô usando isso só como exemplo. Mas, tipo, quando você não tem amigos e você, tipo, tem a sua mãe ou seu pai pra conversar, e depois vocês começam a ter muitas discussões e você fica, tipo, sem ninguém, né, pra compartilhar suas coisas. Isso acaba afetando muito, porque você fica praticamente sozinho, né? Você se sente sozinho e tal. E pode levar a coisas bem piores, né? Coisas bem piores. Em relação de mudar pessoas, com a minha experiência, eu vou falar sobre a minha experiência, né? Mas, tipo, com as experiências que eu já tive, não tentem mudar pessoas que vocês sabem que elas não querem ser mudadas, sabe? Não tentem dar uma de herói, né? Dar uma pessoa aí querendo mudar as pessoas pra poder você ter uma relação boa com elas ou você vê o sofrimento dela e você vê o sofrimento dela e você quer ajudar de alguma forma. Aí você tenta mudar a pessoa, tenta dar conselho e tal, tenta mostrar o que ela tá de errado. Ela escuta, só que depois ela finge que nada aconteceu, a conversa não aconteceu. E depois você fica ruim da cabeça, né? Se você for uma pessoa muito emocional, né? Tipo, uma pessoa bem... que sente as coisas bem profundamente. Enfim, é isso. Não tentem mudar pessoas que não querem serem mudadas.
Enfim, é isso. Porque às vezes eles depositam muito ódio em você. E tipo, o passado de uma pessoa não tem, né? Não tem pra que uma pessoa depositar ódio em você com os erros que ela cometeu no passado dela, só porque você existe, né? Você não pediu pra nascer, você não pediu pra estar nesse mundo, e a culpa não é sua. A culpa simplesmente não é sua de estar aqui. A culpa é dos seus pais que fizeram você. Então eles têm que, né, se tocar e acabar com consequências que eles fizeram, né? Cometeram. Eu já tive uma relação com uma pessoa que os pais dela criaram ela em um ambiente muito fechado, sabe? Não mantendo ela em cativeiro, né? Pelo amor de Deus. Mas, tipo, criaram ela de uma forma muito fechada, muito rígida também. Que no final ele tinha que ser o perfeitinho de tudo, sabe? Tem que ser a pessoa perfeita de tudo. E não poder fazer nada de errado, porque senão ia decepcionar os pais e tal. Aí eu disse, olha, se você continuar assim, eu não sei aonde é que você acha que vai parar. Porque, enfim, um momento ou em outro você vai acabar decepcionando os seus pais. Mesmo que você não queira. E isso é normal pra sua evolução e pra mostrar pra eles que você é uma pessoa independente. Você consegue se virar sozinho. E, tipo, ele era muito... Sabe aquelas pessoas que tem, tipo, já são bem velhas e agem como se fosse uma criança de 12 anos? Pronto, os pais dele criaram eles dessa forma e ele continuou sendo até virar um adulto. Porque geralmente também pessoas que são, tipo, de famílias evangélicas, eu não tô falando de mim, tá? Pelo amor de Deus. Mas tipo, pessoas que são de famílias evangélicas, elas são criadas em uma forma bem fechada. Eu já conheci pessoas assim também. De uma forma bem fechada. E no fim são as primeiras que fogem de casa. Tipo, elas começam a namorar com uma pessoa. E depois quando chega um certo tempo, elas fora de casa. Porque não aguentam, né? A pressão daquele ambiente familiar pesado, pesadíssimo. Cheio de coisas negativas. Enfim, gente, eu sei que ficou bem raso esse vídeo, mas é só pra cobrir por enquanto, né? Que eu pensei em alguma coisa pra postar aqui depois. E pra não ficar sem nada, né? Pra não passar muito tempo de novo sem postar alguma coisa no canal. E é isso. Mas enfim, não tenham medo de fazer as coisas porque os seus pais vão pensar alguma coisa de você e tal. Porque no final você acaba... Você tem que cuidar da sua cabeça, gente. No final você acaba querendo fazer as coisas tudo perfeito. E na vida adulta, você vai querer fazer as coisas muito perfeitas por causa dos seus pais. E na vida adulta isso prejudica você demais. Porque quando você perceber que você tava tentando fazer aquela coisa perfeita e no final você acaba errando, você se frustra, né? Com você mesmo. E é muito ruim pra sua cabeça que você pode ficar doente das duas maneiras. Ou fazendo tudo certo, ou fazendo tudo errado. E isso por culpa da relação que você, né, queria deixar tudo corretamente. Eu sei que na adolescência parece que toda briga assim, né? Parece que vai ser o fim do mundo e vai acabar tudo, só que não é, gente. No final, acaba tudo bem. Às vezes não também, né? Pra ser bem sincero. Mas na maioria das vezes acaba tudo bem. Mesmo que você esteja passando por um momento bem difícil, bem ruim na sua vida, mas vai acabar tudo bem, gente. Vai ficar tudo bem. Não precisam ter medo de ser quem vocês são. Não precisam querer ter uma relação boa com seus pais, se vocês não têm também. Se você conseguir conversar com aquela pessoa e ela querer mudar, tudo bem. Se ela não conseguir mudar, aí o problema foi da criação dela, de como os pais dela criou ela. E isso foi culpa deles, né? Dos pais deles. Às vezes os seus pais também não têm culpa. Às vezes você tem culpa. Às vezes eles têm culpa. Às vezes os pais dele têm culpa. E é isso. Era só isso que eu tenho pra falar mesmo. Eu vou ver o que eu posto em outro vídeo. Vou ver o que eu vou falar em outro vídeo. Enfim, esse foi o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo. E tchau.